Então, bom dia. Hoje é o dia 1º de abril e vamos fazer uma retrospectiva do que nós lemos do nosso último encontro. Então, basicamente, ele está, assim, discutindo a respeito de que nós não entramos nesse mundo simplesmente para repetir a nossa hereditariedade, né? Mas que nós trazemos também os nossos talentos e as nossas disposições essenciais. Então, ele dá o exemplo do relojoeiro e do relógio, né? Que antes mesmo do relógio ser construído, precisou existir uma ideia inicial do relojoeiro. Precisou existir a ideia da construção do relógio. Então, ele faz essa analogia com o ser humano, né? E essa ideia é construída no mundo espiritual, vamos dizer assim. Cada ser humano traz essas disposições que foram construídas lá no mundo espiritual. Então, a gente traz esse pacote kármico que deve ser aprimorado aqui na Terra. São os nossos impulsos, né? Nós temos esse impulso de fazer melhor a cada vez que a gente entra na Terra. Então, cada vez que a gente observa a nossa própria história de vida, a nossa própria biografia, nós podemos perceber, então, o reflexo do mundo espiritual, né? A gente pode fazer uma compreensão maior, e, e ter responsabilidade, pela nossa vida aqui na Terra, né? Então, a gente tem essa possibilidade, então, ou de ficar presa nos nossos sofrimentos, no nosso vitimismo. Ele não usa aqui a palavra vitimismo, mas a gente pode imaginar, né? Ou a gente pode, então, fazer essa ampliação maior e fazer a compreensão da nossa própria história de vida. E daí é uma possibilidade de trazer luz, né, para os acontecimentos da vida. A gente falou que a gente pode entender o encadeamento desses fatos ao longo da vida, né? E entender que os acontecimentos de hoje são consequência de uma vida anterior. Então, ele fala também que o corpo físico e o corpo etérico são doados pela nossa linhagem hereditária, e o corpo astral e o eu têm a ver com as nossas vidas anteriores, né? Então, os dois se unem e a gente tem um organismo humano, cada uma de nós tem um organismo humano próprio para realizar a sua tarefa aqui na Terra. Então, basicamente, o que eu tenho de resumo é isso. Se alguém quiser colocar alguma coisa a mais ou alguma pergunta, se não, continuamos a ler. Minha pergunta é só em relação à página, Eliana. Sim, então, no meu livro, nós vamos começar o capítulo novo, A Evolução do Universo e o Homem, e a página é 103. Tudo bem? Posso ler? Então, a evolução do universo e o homem. As considerações anteriores mostraram que a entidade humana se compõe de 4 membros: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o portador do eu. O eu atua dentro de 3 outros membros, transformando-os. Mediante tal transformação, nascem num nível inferior a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. Num nível mais elevado da existência humana, formam-se a identidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito. Esses membros da natureza humana se encontram nas mais variadas relações com a totalidade do universo, a cuja evolução está ligada a deles próprios. É observando essa evolução que se adquire uma compreensão dos mais profundos enigmas da entidade humana. Oi, Eliana.
Oi. Poderia, ah, porque eu gostaria de ter uma imagem disso que a gente acabou de ler, né? E quando a gente fala ali da quadrimembração, né, do corpo físico, etérico, astral e portador do eu consigo imaginar, né? Assim. Aí quando vem o nascimento da alma, também, da alma né, da sensação, da razão e da índole, da consciência, também consigo imaginar essa alma dentro desse ser. Mas daí quando vem ali a personalidade espiritual, o espírito vital, o homem espírito, aí eu não consigo encaixar nessa imagem. Eu consigo compreender, né? Não sei se talvez falando de alguma outra É. forma, porque Então, é, é isso, né? então, a gente pode imaginar que são possibilidades de transformação ao longo da vida, né? Então, quando eu nasce aos 21 anos, ele vai fazer essa transformação do corpo astral em alma da sensação, do corpo etérico em alma da razão e da índole, e o do corpo físico em alma da consciência. Uhum, Então, essa é a possibilidade do nosso desenvolvimento emocional, né? Nessa transformação desses corpos. E aí, o que eu entendo é que oitavas acima, nós podemos fazer mais uma transformação, outra vez, do corpo astral em personalidade espiritual, ou alma da sensação em personalidade espiritual, e daí corpo etérico, alma da razão e da índole em espírito vital, e depois o corpo físico, alma da consciência e o homem espírito. Isso, dentro da nossa biografia aqui na Terra, a gente pode relacionar a idades, né? Então, a personalidade espiritual, a gente pode pensar dos 42 aos 49 anos, do espírito vital dos 49 aos 56, e o outro lá, o homem homem espírito. espírito, dos 56 aos 63. E também a gente sabe que essas almas também são denominadas como alma imaginativa, alma inspirativa e alma intuitiva. Então, também a gente pode fazer uma compreensão a partir dessas três almas, como desenvolvimento espiritual. Ou seja, fico imaginando, né, Cris? Me ajuda aqui, que é uma intensificação do do, espera um pouquinho, do pensar na alma imaginativa, uma intensificação do sentir na alma inspirativa e uma intensificação do querer na alma do homem, na alma intuitiva. Aqui na Terra, como possibilidade de desenvolvimento. Agora, dentro da evolução maior, né? A gente só tá assim, pelo que eu entendo, a gente só está assim minimamente chegando na personalidade espiritual, né? E aí, em evoluções terrestres mais adiantadas, a gente vai chegar no espírito vital e no homem espírito, em encarnações evolutivas da Terra. Não sei se eu respondi. Não, ajudou bastante, porque assim me parece, né? Como tu falaste, olhando para a nossa biografia, aqui traz um pouco dessa coisa assim, dessa homem espírito, personalidade espiritual, etc. Meio que o espelhamento, né? Sim. Dos 31,5, alguma coisa assim, né? Que a gente, quando olha para o nosso desenvolvimento espiritual, a gente pode fazer esse espelhamento como se o que que é que eu consegui transmutar e olhando, né? Que a nossa biografia é o nosso campo de desenvolvimento e de que é o que tu tinhas falado antes no resumo, né? Sim.
E essa intensificação da alma, né? Ali Pela força do eu, né? Essa intensificação a gente consegue a partir de um trabalho disciplinado da nossa individualidade, né? Porque isso não vai cair no colo da gente. Ah, agora, não, não é. Tem que fazer um trabalho disciplinado e organizado para chegar próximo disso, né? Obrigada, viu, Eliana? Eliana, só não entendi uma coisa. Quer dizer que, assim, essa transmutação do espírito vital e do homem espírito, isso vai ser de acordo com a evolução aqui do planeta e Não, então, a gente consegue se aproximar disso na nossa vida aqui, a partir, o que eu entendo, dessa intensificação nessas fases dos 49 aos 56, a intensificação do sentir na alma inspirativa, e dos 56 aos 63, nessa intensificação do querer na alma intuitiva, né? Que a gente se aproxima dessa imagem do que é esse homem espírito, do que é esse espírito vital. Agora, nós não estamos, né? Assim como nós estamos nessa época na alma da consciência, independente da idade que a gente esteja, dentro da evolução da humanidade, nós estamos passando por esse período da alma da consciência. Vai chegar dentro da evolução da humanidade, onde nós vamos passar por essa fase do espírito vital, ou Budi, e do homem espírito, numa evolução mais ainda do homem espírito, ou Atma. Então, na verdade, essa intensificação, desse trabalho nosso interior é que nos dá uma possibilidade de vislumbrar isso daí. E Eu é tenho, isso. Aí depois, com o decorrer das reencarnações, da evolução do próprio planeta, isso vai ficar mais próximo da gente. Vou te sim. pedir só outra gentileza. Você repete as faixas etárias da idade espiritual, o espírito vital e o homem espírito? Então, da personalidade espiritual, dos 42 aos 49, do Tá. espírito vital, 49, 56, e do homem espírito 56 e 63, né? Ou em diante. Que a gente vive tanto hoje que. Obrigada, Eliana. Cris, quer colocar alguma coisa? Não? Tá. Bom, então, o segundo parágrafo. É claro que, nos mais diversos sentidos, a vida humana se relaciona com o ambiente, com o local onde se desenvolve. Ora, já a ciência exterior se viu compelida a reconhecer, pelos fatos ao seu alcance, que a própria Terra, esse domicílio do homem no sentido mais amplo, passou por uma evolução. Essa ciência aponta estágios na existência terrestre, dentro dos quais ainda não existia em nosso planeta um ser humano com sua forma atual. Ela mostra como a humanidade, a partir de estados culturais rudimentares, pouco a pouco se desenvolveu para as condições atuais. Portanto, também essa ciência chega à opinião de que existe uma conexão entre a evolução do homem e a de seu corpo celeste, a Terra. Né? Então, aqui ele vai explicar exatamente que esse corpo físico que nós temos agora, isso não era assim em tempos antigos. Né? Então, ele vai começar a explicar isso. A ciência espiritual observa essa conexão por meio daquele conhecimento cujos fatos são percebidos por órgãos espirituais. Ela acompanha o homem retrospectivamente em sua evolução, ficando-lhe evidente que o verdadeiro ser interior do homem percorreu uma série de vidas na Terra. Ou seja, já nos encontramos sem o corpo, né?
daí o corpo físico, daí o corpo etérico, nós fomos nos encontrando, imagino eu, através da evolução da Terra, né? De formas diferentes, não com esse corpo físico aqui. E assim, a pesquisa espiritual chega a um ponto, situado num passado muito remoto, em que pela primeira vez esse ser interior do homem surgiu numa vida exterior. Então, o ser interior surgiu numa vida exterior no sentido atual. Foi nessa primeira encarnação terrestre que o eu começou a atuar nos três corpos: o físico, o etérico e o astral, levando consigo para a vida seguinte os frutos dessa atuação. Remontando com a observação retrospectiva até o referido ponto, verificaremos que o eu se encontra diante de um estágio terrestre em que os três corpos, o físico, o etérico e o astral, já estão desenvolvidos e já possuem uma certa correlação. O eu se une pela primeira vez à entidade composta por esses três corpos, passando a participar do seu desenvolvimento posterior. Antes disso, esses três corpos destituídos do eu humano haviam evoluído até o grau em que esse eu os encontrou. Tá? Então, assim, houve uma evolução. Primeiro, a gente vai ler isso aqui, então não se acalmem, porque ele vai explicar aqui, tá? A ciência espiritual deve, contudo, retroceder ainda mais com sua pesquisa, se quiser responder às seguintes perguntas: como os três corpos alcançaram um grau de desenvolvimento que os capacitou a receber um eu? Como esse próprio eu veio a existir e como adquiriu a capacidade de atuar nesses corpos? Responder a essas perguntas só é possível quando se acompanha a própria evolução do planeta Terra, no sentido científico espiritual. É graças a tal pesquisa que se chega ao início deste planeta terrestre. O modo de observação baseado apenas nos fatos dos sentidos físicos não pode chegar a conclusões que tenham algo a ver com essa origem da Terra. Certa teoria que se utiliza de tais conclusões postula que toda a substância terrestre se formou a partir de uma nebulosa primordial. Não pode ser tarefa desse livro entrar nos detalhes de tais ideias, pois para a pesquisa espiritual importa considerar não apenas os processos materiais da evolução terrestre, mas principalmente as causas espirituais subjacentes à matéria. Quando se tem à frente um homem que ergue uma das mãos, esse erguer das mãos pode motivar duas formas de observação. Pode-se investigar o mecanismo do braço e do resto do organismo, querendo descrever o processo em seu aspecto puramente físico. Mas também se pode concentrar o olhar espiritual naquilo que se passa na alma do homem e enseja o erguer da mão. De modo análogo, o pesquisador exercitado na percepção espiritual vê processos espirituais atrás de todos os processos do mundo físico-espiritual, físico-sensorial. Para ele, todas as transformações na substância do planeta terrestre são modificações de forças espirituais situadas detrás da matéria. É a história do relógio e do relojoeiro, numa, em algo maior, né? Nós estamos falando de evolução da Terra agora. Quando, no entanto, essa observação espiritual remonta cada vez mais longe na vida da Terra, chega a um ponto de evolução em que outrora
toda substância material começou a existir. Essa substância material evoluiu do espiritual. Até então, o único elemento existente. Não tinha matéria, só espiritual. Tudo era espiritual antes. É pela observação espiritual que se percebe o espírito, vendo-se também como, numa sequência posterior, este como que se condensa parcialmente em matéria. Tem-se um processo que, num plano mais elevado, ocorre como se observássemos um recipiente com água, no qual pouco a pouco se formassem, por um resfriamento primorosamente conduzido, pedaços de gelo. Do mesmo modo como aqui se vê o que era somente água condensar-se e transformar-se em gelo, pela observação espiritual, pode-se acompanhar como, de certo modo, de um elemento antes puramente espiritual, se condensam objetos, processos e seres materiais. Assim evoluiu o planeta terrestre físico, originalmente uma entidade cósmica espiritual. E tudo que se relaciona materialmente com o planeta terrestre condensou-se daquilo que antes lhe estava espiritualmente ligado. Contudo, não se deve imaginar que todo elemento espiritual se haja convertido em matéria. Nesta, tem-se sempre apenas porções transformadas da substância espiritual primordial. Aí, o espírito continua sendo o mesmo durante o período evolutivo material, o autêntico princípio diretor e condutor. Deixa eu entender. Então, assim, é como se fosse a ideia espiritual primordial e as coisas foram surgindo nesse processo de evolução do planeta. Quando ele fala que nem tudo, todo elemento espiritual foi convertido em matéria, então significa que todo esse processo nosso de desenvolvimento do planeta são manifestações ainda constantes espirituais, são essas materializações espirituais? É um processo enorme, assim, aquilo que a gente entende, né, de uma magnitude que a gente não consegue, pouco a gente pode compreender, mas é assim, só existiam seres espirituais que aos poucos vão doando para que haja essa formação da matéria, vão doando de si mesmo, né, para que haja a formação da matéria. E assim, isso em todos os âmbitos, assim, até a ciência, esse desenvolvimento tecnológico, isso entra, é isso que para mim fica estranho. Então, eu acredito que sim, né? Tudo é uma construção lá do mundo espiritual. Eliana, eu gosto de pensar também, Ana Rita, assim, ó. Enquanto estava lendo, me veio uma imagem, né? Esse grande oceano, e por que nós, né? Porque essa identidade espiritual que hoje está aqui como Ângela, em algum momento começou a vir, né? A se manifestar dentro dessa existência aqui, dessa configuração física. Há uma razão, né? Para a evolução. A questão é essa liberdade, né, que é em liberdade que esse desenvolvimento, como disse Eliana antes, que ficou ecoando assim, né, que precisa organização e disciplina, ou disciplina e organização, né, para que a gente possa continuar, para que eu possa no meu desenvolvimento. Então, assim, todos os seres, porque eu muitas vezes me deparo, né, com esses pensamentos por que que pessoas tão más, né? Por que que as coisas estão acontecendo? A própria tecnologia que tem esse aspecto super pernicioso para a humanidade, para tudo mais. Enfim, faz parte, porque nós estamos aqui, nós fazemos parte disso. Não é eles lá e nós aqui, nós somos os bonzinhos, eles são os maus, né? Esse é o grande desafio, que daí entra
Se amanhã ou depois alguém aqui começar um grupo da trimembração social, que eu super estou esperando, né? É que talvez ainda não esteja pronta, por isso que eu não encontrei. Mas eu entendo que tudo faz parte, não é por acaso, né? Sim. Então, eu gosto dessa imagem, né? Nesse grande oceano, com os seus desafios individuais dados, mas todos nós fazemos parte desse processo de evolução. E cada ação sua vai interferir no todo. Isso, Isso exato. a gente fala o tempo todo. Daí a responsabilidade que antes você tinha lido lá atrás, em algum aspecto, né? Muito bem. E aí a gente está aqui. Assim evoluiu o planeta terrestre. Aqui, né, Cris? Assim evoluiu o planeta terrestre físico, originalmente uma entidade cósmica espiritual. E tudo que se relaciona materialmente com o planeta terrestre condensou-se daquilo que antes lhe estava espiritualmente ligado. Eu estou perdida, eu não me achei. Na minha é na página 105, segundo parágrafo. Assim evoluiu o planeta terrestre físico. Encontrou? Não, para mim está assim, ó, evidentemente, um ponto de vista limitado aos processos físicos sensoriais e às conclusões deles É o extraídas. anterior, Angela. Isso. Eu pulei a leitura? Não. Para Não. mim, sim, porque eu Não. vou marcando. Hum. Bom, Acho que, Helena, você releu esse É, segundo eu acho que é, parágrafo. beleza, eu já encontrei o assim, tá? D, você está relendo. Tudo bem, não tem problema. Pode ir. assim evoluiu o planeta terrestre físico, originalmente uma entidade cósmica espiritual. E tudo que se relaciona materialmente com o planeta terrestre condensou-se daquilo que antes lhe estava espiritualmente ligado. Contudo, não se deve imaginar que todo elemento espiritual se haja convertido em matéria. Nesta, tem-se sempre apenas porções transformadas da substância espiritual primordial. Aí, o espírito continua sendo, mesmo durante o período evolutivo material, o autêntico princípio diretor e condutor, certo? Evidentemente, a mentalidade que deseja ter-se apenas aos processos físicos sensoriais e ao que o intelecto é capaz de concluir desses processos, nada consegue revelar sobre o elemento espiritual em questão. Suponhamos que pudesse existir um ser dotado apenas de sentidos, capazes de perceber o gelo, mas não o estado mais sutil da água, da qual o gelo se formou por resfriamento. Para esse ser, a água não existiria. Ele só perceberia algo de sua existência se uma parte dela se transformasse em gelo. Do mesmo modo, a realidade espiritual situada atrás dos processos terrestres permanece oculta a quem só considera válidos os fatos existentes para os sentidos físicos. E mesmo que partindo dos fatos físicos percebidos atualmente, tal pessoa tire conclusões corretas sobre esses estados anteriores do planeta Terra, ela só chegará ao ponto evolutivo onde o elemento espiritual precedente se condensou parcialmente na substância material. Tal modo de observação percebe tão pouco esse elemento espiritual precedente quanto o elemento espiritual invisível que também atualmente vigora por detrás da matéria. Só nos últimos capítulos deste livro poderão ser abordados os caminhos pelos quais o homem adquire a capacidade de ver retrospectivamente, em percepção espiritual, os estados primordiais da Terra aqui referidos. Por ora, será apenas mencionado que, para a pesquisa espiritual, nem mesmo os fatos de um passado remotíssimo estão desaparecidos.
Quando um ser alcança uma existência material, com sua morte corporal, essa matéria desaparece. Não desaparecem do mesmo modo as forças espirituais que originaram esse elemento corporal. Elas deixam seus vestígios, suas exatas reproduções no fundamento espiritual do mundo. E quem for capaz de, através do mundo visível, elevar sua percepção até o invisível, chegará finalmente a ter diante de si algo comparável a um grandioso panorama espiritual, onde estão registrados todos os processos anteriores do mundo. Pode-se denominar esses vestígios indeléveis de todo fato espiritual como crônica do Akasha, uma vez que se designa por entidade do Akasha o substrato espiritual permanente do suceder universal, em contraposição às formas transitórias desse suceder. Ora, aqui também deve ser dito que as pesquisas dos domínios suprassensíveis da existência só podem ser realizadas com auxílio da percepção espiritual. Portanto, no domínio aqui considerado, só mediante a leitura da crônica do Akasha. Contudo, também aqui é válido o que foi dito para caso semelhante em passagem anterior desse livro. Os fatos suprassensíveis só podem ser pesquisados por meio da percepção suprassensível. Mas, uma vez investigados e revelados pela ciência do suprassensível, podem ser compreendidos pelo raciocínio comum, desde que realmente imparcial. A seguir, serão comunicados os estados evolutivos da Terra no sentido do conhecimento suprassensível. Serão acompanhadas as transformações do nosso planeta até o estado atual da vida. Ora, se alguém observar o que atualmente lhe apresenta a mera percepção sensória e depois assimilar o que diz o conhecimento suprassensível sobre a evolução desse estado atual desde o passado remoto, poderá concluir, mediante um pensar realmente imparcial, o seguinte: primeiro, é perfeitamente lógico o que o conhecimento suprassensível relata. Segundo, eu poderei compreender que as coisas tenham evoluído até o estágio em que se me apresentam, se considerar verdadeiro o que a pesquisa suprassensorial comunica. Naturalmente, com o termo lógico, não se subentende, nesse contexto, a impossibilidade de ocorrerem erros de lógica em alguma exposição de pesquisa suprassensível. Também aqui o lógico cabe apenas no sentido em que é empregado na vida comum do mundo físico. Tal como aí a exposição lógica representa uma exigência, embora o narrador individual de um domínio factual possa incorrer em erros de lógica, o mesmo ocorre na pesquisa suprassensível. Há mesmo a possibilidade de um pesquisador capaz de ter percepções em domínios suprassensíveis incorrer em erros na exposição lógica e ser corrigido por outra pessoa, incapaz dessa percepção, mas dotada de raciocínio saudável. No fundo, Desculpa, deixa eu só entender. A pessoa tem essa sensibilidade, mas o que acontece? Ela não consegue passar realmente o que ela vê, ou ela tem uma percepção errônea desse mundo espiritual? Aí já fiquei confusa. pode ter as duas coisas, né? Uma dificuldade de transmitir. E se você não lembra no conhecimento dos mundos superiores, lá na teosofia, ele fala que tem um caminho para chegar neste lugar. E esse caminho, assim, a gente tem que ter imparcialidade, tem uma série de coisas, né? Imparcialidades, né? Uma certa também objetividade nisso.
né? No fundo, porém, nada se pode objetar contra a lógica empregada na pesquisa suprassensível. E nem mesmo se deveria ter necessidade de ressaltar que contra os próprios fatos nada se pode argumentar por meras razões lógicas. Assim como no mundo físico, jamais se pode comprovar logicamente se uma baleia existe ou não, e sim vê-la com os próprios olhos, também os fatos suprassensíveis só podem ser conhecidos pela percepção espiritual. Nunca é demais, porém, salientar que para o observador dos domínios suprassensíveis existe uma necessidade de, antes de tentar acercar-se desses domínios pela percepção própria, formar primeiramente uma opinião graças à mencionada lógica, e não menos graças ao reconhecimento de como o mundo sensorialmente manifesto parece compreensível sob todos os aspectos, quando se pressupõe estarem corretas as informações da ciência oculta. Qualquer vivência do mundo superior permanece sendo um inseguro e até perigoso tatear quando o descrito caminho preparatório é desprezado. Por isso, nesse livro, será comunicado primeiro o aspecto factual suprassensível da evolução terrestre, antes de se falar propriamente no caminho do conhecimento suprassensível. Também se deve levar inteiramente em conta que quem se identifica intelectualmente com as comunicações do conhecimento suprassensorial não está, em absoluto, na mesma situação de alguém que ouve uma descrição de um processo físico sem ser capaz de vê-lo por si. Ora, o puro pensar já constitui uma atividade suprassensorial em si. Como elemento sensorial, não pode conduzir por si próprio a fenômenos suprassensíveis. No entanto, quando se dirige esse pensar aos processos suprassensoriais relatados pela observação superior, ele se introduz por si próprio no mundo suprassensível. Aliás, um dos melhores caminhos para uma percepção pessoal dos domínios suprassensíveis é integrar-se no mundo superior pela reflexão a respeito das comunicações da ciência oculta. Tal ingresso está, na verdade, ligado à maior clareza. Por isso, também certa corrente da pesquisa científico-espiritual considera esse tipo de pensar como o mais sólido primeiro degrau de qualquer educação esotérica. Também deve parecer totalmente compreensível que nesta obra não se indique, com relação a todos os detalhes da evolução terrestre percebida em espírito, como a realidade suprassensível é confirmada no plano manifesto. Tampouco foi essa a intenção ao dizermos que o oculto pode sempre ser comprovado em seus efeitos manifestos. Tínhamos muito mais em mente mostrar que tudo que vem ao encontro do homem pode, a cada passo, tornar-se luminoso e compreensível para ele, quando sobre os fatos manifestos incide o esclarecimento possibilitado pela ciência espiritual. Só em alguns trechos característicos, nas considerações a seguir, fazemos referência a confirmações do oculto por meio do manifesto, a fim de mostrar como na vida prática, bastando querer, é possível fazê-lo em todos os âmbitos.